Está ouvindo agora? Pessoal, Ana Clara, Ana Tutumi, tá me ouvindo? Tá conseguindo ouvir? Sim, dá para ouvir. Tá, então vou tentar manter esse tom mais elevado, tá bom? Tá bom, pelo menos não precisa forçar muito a sua voz não, tá? Porque aqui não vai fazer tanta diferença. Tá bom. Tá bom? Então vamos lá. Bom dia, hoje é a aula de História para o Primeiro Marketing, no dia 22 de novembro de 2021, e nós vamos avançar aqui da Arábia pré-islâmica, né? Que tem Deixa eu pegar o livro. É o capítulo 11. Quem puder depois, mais tarde, em casa, abre o livro em PDF para dar uma estudada. Na página 147, corresponde a essa lâmina de slide, né? O que nós temos aqui? A Arábia pré-islâmica, quer dizer, antes do surgimento do Islã como religião e do Islã como poder político. Então, nós vamos ter os árabes do litoral e os árabes do interior da Península Arábica, que são os árabes do deserto. E eles vão ter em comum o fato de serem politeístas, mas falam a mesma língua ou pequenas variações da mesma língua. Essa Caaba, a Caaba é uma pedra negra que provavelmente é um pedaço de meteorito que está encravado em um dos cantos da Caaba. A Caaba é como se fosse um grande templo, né? O conjunto fica no centro da grande mesquita de Meca, na Arábia Saudita. Bom, enfim. E isso são elementos incomuns, né? Que o Islã vai abolir centralmente o politeísmo. A grande novidade que o Islã vai trazer para essa região do mundo é o fim das crenças politeístas que eles tinham. E vai trazer uma outra versão do monoteísmo, que não nega os dois monoteísmos anteriores. Eles não negam os 5 livros judaicos, né, escritos por Moisés, que para nós é o Velho Testamento e para os judeus é a Torá, e eles também não negam o ministério de Jesus. Só que eles não aceitam Jesus como filho de Deus, mas eles consideram Jesus um importante profeta. Eles mesmos chamam Jesus de o profeta do amor, né? E Moisés seria o profeta da lei. Então eles se consideram que eles são a última versão do monoteísmo para a humanidade, vinda de Deus, certo? Então vamos continuar. Então é uma religião monoteísta fundada por Maomé. A palavra Maomé, o nome Maomé, é um apelido que os franceses inventaram para o profeta. O nome dele era Muhammad, o mais louvado. Isso em árabe significa o mais louvado. Os muçulmanos mais tradicionais não gostam da palavra Maomé, porque a origem dela foi uma zombaria, uma atitude desrespeitosa dos franceses. Hoje em dia não, né? Hoje em dia, no Ocidente, quando se quer falar do Islã, muita gente fala que o Islã foi fundado por Maomé sem a intenção de ofender. Mas os muçulmanos mais tradicionais, eles aceitam só que o profeta seja chamado de Muhammad. Bom, como é que começa isso, né? Muhammad tinha 40 anos de idade, ele era casado com uma mulher mais velha, que era viúva, e era bem mais rica que ele, e ele tinha a profissão de mercador. Muitos estudiosos acreditam que ele, nessa coisa de ser mercador de caravana, teve bastante contato com comerciantes cristãos e judeus. E aí que ele soube as principais doutrinas
dessas duas outras grandes religiões monoteístas. Então, eles acreditam que Mohammed foi profeta, foi escolhido por Deus para ser o último profeta enviado à humanidade. Quando iniciou suas pregações, Maomé dizia que os ídolos do templo deviam ser destruídos, pois havia um só Deus criador do universo. A pregação de Maomé desagradou os sacerdotes de Meca, por vários motivos. Além de combater o politeísmo tradicional, a nova religião poderia prejudicar as peregrinações a Meca e afetar o comércio das caravanas. É a questão econômica mesmo, né? Porque as pessoas iam a Meca e compravam ídolos, né? Ninguém ganha estátua de graça, né? Tudo é comprado. Então, o que vai acontecer? Esses sacerdotes vão organizar a expulsão de Muhammad para deixar Meca. E isso é chamado da Hégira. E foi no ano de 622 depois de Cristo. Para os muçulmanos, esse é o ano 1 do calendário deles. Portanto, eles estão no ano de 1399. Ok? Hégira, em árabe, quer dizer emigração. Então, foi quando Muhammad é expulso, né? Praticamente expulso, né? De Meca. Ele já tinha convertido a família dele, ele já tinha convertido a família da esposa dele, já era um grupo grandinho. E aí eles vão para Yatrib. Tá, mas só continuando aqui. Aí nós vamos para Yatrib. Depois, no futuro, vai ser a cidade de Medina, que existe até hoje lá na Arábia Saudita. Em 630, o profeta e seus seguidores vão conquistar Meca, porque lá em Yatrib, na verdade, a nova fé vai se expandir, né? A nova fé ela vai ganhar novos adeptos. Então vai acontecer exatamente o que os sacerdotes de Meca temiam, né? Que a fé crescesse. Aí eles acharam que, tirando a fé de Meca, o Islã de Meca, a fé ia morrer, mas não. Ela foi para Yatrib e cresceu, ganhou novos adeptos até eles formarem um exército. E aí eles vão e conquistam Meca. Destroem os ídolos, vão preservar a Caaba e a Pedra Negra, quer dizer, esse templo que vai ser transformado numa mesquita e a Pedra Negra. E também as peregrinações. A partir daí, o islamismo expandiu-se pela Arábia e diversos povos foram se unificando em torno dessa religião. Assim, por meio da identidade religiosa, criou-se uma nova organização política e social. Formou-se um Estado Islâmico de governo teocrático. Após a morte de Muhammad, em 632, esse Estado passou a ser governado por califas, que concentravam os poderes religioso, político e militar. A palavra califa, de origem árabe, pode ser traduzida por sucessor. Por isso, denominava os líderes políticos religiosos que sucederam a Muhammad. O que significa Islã? Islã é submissão ao Deus único. Parece que os próprios muçulmanos têm um comentário que diz: quem conhece a lei, que é o profeta Moisés, né? E quem conhece a lei de Deus, através do profeta Moisés. Quem conhece o amor de Deus, através do profeta Jesus, deve submeter-se a Deus, através do profeta Muhammad. A religião islâmica prega a submissão plena do ser humano aos preceitos de Alá, o Deus único, Criador do universo. A palavra Alá
significa em árabe o Deus. Al é um artigo definido, né? Pode ser o, normalmente é o. E Ilá é Deus. Então, Alá é o Deus, Deus com D maiúsculo. A submissão a Deus é chamada de Islão ou Islã, do árabe Islã, submissão. Aquele que tem fé em Deus é muçulmano, do árabe muslim, que significa aquele que se submete a Deus. O islamismo é uma das religiões mais influentes da atualidade. Suas cidades sagradas, Meca e Medina, situadas na atual Arábia Saudita, recebem cerca de 2 milhões de peregrinos muçulmanos no mês sagrado do seu calendário, o Ramadã. O Alcorão, o livro sagrado. Os princípios básicos do islamismo encontram-se reunidos no livro sagrado dos muçulmanos, chamado Corão ou Alcorão. O Al, em árabe, é o artigo definido, né? Então, aqui ele é feminino, é A. E Corão é uma palavra árabe que significa leitura. Então, Alcorão é a leitura. Segundo o Alcorão, Alá é essencialmente bom e justo, e os seres humanos que obedecerem inteiramente a ele serão recompensados por seus atos no dia do juízo final, sendo enviados para o paraíso. Os que desobedecerem serão condenados ao inferno. Na abertura do Alcorão encontramos as seguintes palavras: em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor dos mundos, o clemente, o misericordioso, o soberano do dia de julgamento. A ti somente adoramos, somente a ti imploramos socorro. Além de normas religiosas, o Alcorão inclui preceitos jurídicos, morais, econômicos e políticos que orientam o cotidiano da vida social. Proíbe, por exemplo, que os fiéis comam carne de porco, consumam bebidas alcoólicas ou pratiquem jogos de azar. Tudo isso é proibido, né? A prostituição também é proibida. O roubo é severamente punido. A poligamia masculina, casamento do homem com mais de uma mulher, é permitido, desde que ele tenha condições de sustentar no mesmo nível todas as esposas, que pode chegar a 4, entre os sunitas. Aí os princípios básicos. Entre os princípios básicos do islamismo destacam-se crer em Alá, o Deus único, e em Muhammad, seu único profeta. Fazer 5 orações diárias com o rosto voltado em direção à Meca. Ser generoso com os pobres e dar esmolas. Cumprir o jejum religioso durante o Ramadã, o mês sagrado. Ir em peregrinação à Meca pelo menos uma vez na vida, se houver condições físicas e financeiras. Ok? Então, é por isso que é uma religião que está crescendo muito, porque ela não exige nenhuma mudança de personalidade, de caráter para a conversão, né? Então, a pessoa, ela pode se converter do jeito que ela está. É claro que se ela seguir direitinho os mandamentos, tudo, ela pode viver uma transformação interior. Mas ela não é obrigada, não. Entenderam a diferença? Com o cristianismo, por exemplo. Vocês conseguem perceber a diferença com o cristianismo? Hein, pessoal? Qualquer dúvida pode continuar digitando, tá? Bom, quando o profeta morre em 632, o que ele deixou de religião vai ser interpretado de formas diferentes. Aí vamos ter 2 grandes grupos, os sunitas
e os xiitas. Mas tem divisões entre eles, por exemplo, que nem o cristianismo. O cristianismo no Ocidente tem os católicos e os protestantes. E os protestantes têm vários tipos de protestantes. A mesma coisa aqui, tem os sunitas e os xiitas. Entre os sunitas tem vários tipos de sunitas. Ok? Vamos ver. Os sunitas defendem como condição para um homem ocupar o cargo de chefe de Estado muçulmano, para um homem ser o califa, o sucessor de Muhammad, ter sólidas virtudes morais, como honra, respeito pelas leis e capacidade de trabalho. Os sunitas, além do Alcorão, seguem a Sunna, que se refere ao, abre aspas, comportamento habitual do profeta e seus companheiros quanto às suas ações, falas, aprovações e desaprovações. Essas informações estão registradas através de narrativas curtas, que são chamadas de hadith. Fecha aspas. Os xiitas postulam que o chefe de Estado muçulmano, a chefia do Estado muçulmano, quer dizer, o cargo de califa, o sucessor de Muhammad, só pode ser ocupada por um legítimo descendente de Maomé, ou com ele aparentado. Afirmam que o chefe da comunidade islâmica é diretamente inspirado por Alá e que os fiéis lhe devem obediência absoluta. Atualmente, a maioria dos seguidores do xiismo encontram-se no Irã, no Iraque e no Iêmen. Nas demais regiões do mundo islâmico, predominam os seguidores do sunismo, cerca de 90% dos atuais muçulmanos. Esse livro é de 2016, então ele, se tiver alguma alteração, é pequena nessas porcentagens, tá bom? As fontes do islamismo. Então, os estudiosos estudam o Alcorão, né, como uma importante fonte, a mais importante fonte sobre o Islã, e também o Hadith, que são esse conjunto de normas, regras, orientações, provérbios, reunidos durante os primeiros séculos após a morte do profeta. Recorre-se ao Hadith quando não se encontra no Alcorão uma instrução específica de como se deve agir diante de uma situação não prevista. Como a lei islâmica não se baseia apenas no texto do Alcorão, mas também no Hadith, interpretações diversas podem ser feitas, o que permite muitas vezes oferecer várias respostas para uma mesma questão. Essa diversidade é, certamente, a principal e melhor evidência de que nenhuma interpretação da lei religiosa muçulmana pode ser considerada, abre aspas, a única, fecha aspas, o que, portanto, bastaria para impedir no seio dessa religião a existência de, abre aspas, donos da verdade, fecha aspas. Então, por causa disso, por ter esses dois textos sagrados, o Alcorão e a Suna, isso permite interpretações muito amplas, tá? Aí vamos falar aqui da expansão árabe. Alguma dúvida? Acho melhor escrever, né?
Bom, eu vou continuar, então. Então, após a morte de Muhammad, califas expandiram o território, né? Uma grande expansão. São várias as razões dessa expansão, entre elas a busca de terras férteis, o interesse na ampliação das atividades o interesse na expansão das atividades por várias atividades econômicas. Por exemplo, em relação à agricultura, o interesse e a busca por terras férteis, o interesse na ampliação das atividades comerciais e as guerras santas contra os infiéis, entre aspas. A luta para difundir e preservar o islamismo. Esse período de expansão é dividido em 3 fases. De 632, que é o ano que o Muhammad morre, até 661, período dos califas eleitos que sucederam Maomé. Conquistas da Pérsia, Síria, Palestina e Egito. A conquista da Síria, Palestina e do Egito foi tirada do Império Bizantino. Aí, com o passar do tempo, a perda desses territórios vai fazer com que o Império Bizantino comece a viver um empobrecimento. O segundo momento é de 661 a 750, quase 100 anos. Vai ser o período da dinastia dos califas omíadas. A capital foi transferida para Damasco, conquistas no nordeste da China, não, no noroeste da China, no norte da África, de quase toda a Península Ibérica, o avanço árabe ou sarraceno, que é como os cristãos no período medieval vão chamar os muçulmanos de sarracenos, ao Reino Franco foi barrado por Carlos Martel na Batalha de Poitiers em 732. Senão eles teriam entrado também no território da Europa. Okay? Um terceiro momento, que vai ser um momento bem longo, vai ser de 750 a 1258. Período da dinastia dos califas. Obrigado. Período da dinastia dos califas abássidas, marcado pela ascensão dos persas rumo ao mundo islâmico. Tudo bem. As mensagens estão demorando para chegar por conta da internet. E não sei se foi a conexão, se foi o Teams, não salvou as 2 aulas anteriores, né? Então, vai lá saber. Então, voltando a falar dos abássidas, o califado dos abássidas, que vai ser o mais longo. Ele vai... e eles significam os persas chegando na administração do Império Islâmico. Nessa fase, a capital foi transferida para Bagdá, no Iraque. No Irã, né? Perdão. As conquistas muçulmanas ainda avançam pela Europa, na parte sul da Península Itálica, na Sicília e na Sardenha. Na página 151 do livro, esse mapa tem um mapa histórico, tá? Que mostra... Espera aí. Tem um mapa histórico que mostra essa expansão. E o Islã vai chegar a ser um império bem grande mesmo. Ok? Aí nós vamos ter também a diversidade econômica. Então, nas regiões conquistadas, eles vão realizar obras de irrigação que vão tornar produtivas terras que antes eram estéreis e pobres, né? Assim, de humus, porque não tinha como irrigar, né? E aí, com essas obras, eles vão trazer água, vão umedecer esses terrenos, e isso vai permitir o desenvolvimento de uma agricultura bem variada nesse território tão grande, né? Cultivar, assim, lavouras adaptadas ao clima de cada região. Ao mesmo tempo que ampliaram seus territórios, os muçulmanos... tá bom. Então, vamos parar aqui, né? Vamos parar aqui na página 152.
Tá bom? Então, vamos encerrar.